Olá, tudo bem? Disposto a ampliar o seu conhecimento em língua brasileira de sinais? Veremos agora algumas particularidades. Particularidades do surdo usuário de Libras. A escrita. Caro estudante, você já teve a oportunidade de acompanhar em nossas competências anteriores que a Libras tem uma estrutura própria, diferente do nosso português. Cabe aqui lembrarmos um pouquinho. As frases sinalizadas não apresentam conectivos ou preposições. Há um resumo quando se traduz do português para Libras, porém sem modificar ou distorcer o conteúdo. Qual a consequência disso? Alguns surdos usuários da Libra, quando vão realizar uma atividade que envolva a escrita, terminam por fazer a mesma da mesma forma que se comunicam, omitindo algumas palavras, conectivos e preposições. Caso necessite avaliar a escrita de um surdo, não se atente a esses pequenos detalhes, mas sim para o conteúdo de uma forma geral. Valorize a ideia. Vou te dar um exemplo simples. Quando eu vou me comunicar com vocês, digamos que eu vou falar, agora eu vou para minha casa. Um surdo, quando vai sinalizar, ele muitas vezes vai mostrar a você o seguinte, eu vou minha casa. Então, dessa mesma forma que ele pensa, que ele produz a sua comunicação, ele vai passar para a escrita. Não quer dizer que aquele surdo não tenha habilidades linguísticas ou que seja analfabeto, por exemplo. O que vai dizer é que ele está escrevendo em uma língua diferente da nossa língua portuguesa. Ele está valorizando ou utilizando a propriedade da língua brasileira de sinais, escrevendo como ele se comunica através da sinalização. Meios de comunicação, sinalizando. Os meios de comunicação estão presentes em todos os locais e precisamos deles, não é verdade? Então, nada mais justo que conhecermos alguns sinais que fazem parte dessa classe. Começaremos com um meio de comunicação muito antigo, que é a carta. Hoje em dia, a carta já não é tão utilizada, dado as nossas formas de comunicações tão ágeis, né? A carta a gente precisa de um determinado tempo para que ela chegue ao seu destino. Já outros meios de comunicação estão bem mais dinâmicos. Mas vamos a ela porque ainda é muito utilizada e faz parte de um meio de comunicação. A carta você vai sinalizar da seguinte forma, fazendo referência a colar um selo em uma carta. Em seguida, vamos mudar drasticamente. Vamos passar para os dias atuais de forma plena. Passaremos a ver os meios de comunicações. Para os meios de comunicações das redes sociais. Então vamos fazer os sinais de WhatsApp, Instagram, Twitter e Facebook. Bem atual, não é? Vamos começar pelo WhatsApp. Você vai utilizar uma mão em S, a outra mão em W, e aí você vai fazer esse simples movimento. Sinalizou WhatsApp. Instagram, uma rede social também muito popular frente aos jovens. Você vai utilizar o seguinte movimento. A mão nessa configuração. Instagram. Twitter. O Twitter vai fazer referência ao símbolo do próprio instrumento de comunicação, que é um pássaro, aquele pássarozinho azul. Então você vai fazer ele da seguinte forma. E para finalizarmos, talvez um meio de comunicação das redes sociais, um dos mais populares, que é o Facebook. O Facebook eu vou utilizar as duas mãos com a letra B. Lembra-se dela do alfabeto manual? Exatamente. Vamos utilizar a letra B e fazer este movimento. Aqui eu realizei o sinal de Facebook. Aprendi das redes sociais, continuaremos conectados e vamos aprender alguns outros meios de comunicação. É hora de aprender os sinais de internet, e-mail, TV, jornal, cinema. Vamos começar. Primeiro sinal, internet. Eu vou utilizar
a letra I nas duas mãos e faço esse movimento. E-mail. E-mail eu vou precisar das minhas duas mãos também. Vamos nessa configuração. E-mail. Aqui no sinal de e-mail cabe mais uma particularidade ou uma observação. Se eu quero informar que eu estou enviando um e-mail para você, eu vou fazer da seguinte forma. Observe que minha mão não foi e voltou. Se eu quero dizer que você me enviou um e-mail, então eu vou trazer na minha direção. Estou dizendo que você me enviou um e-mail. Se eu quero falar só a palavra e-mail, então eu faço desta forma. Bom, vamos continuar os nossos estudos. Nós temos aqui mais um meio de comunicação que é cinema. Cinema você vai realizar da seguinte forma. Algumas pessoas também sinalizam dessa outra forma. Livro. Livro, você vai fazer um movimento como se você estivesse abrindo um livro. Então, vai ficar da seguinte forma. Livro. Jornal. Jornal, você vai imaginar ou lembrar que você está abrindo um jornal. Então, você vai pegar a mão nessa configuração, que já vimos em competências anteriores, que essa é a configuração de papel, e você vai fazer um movimento como se você estivesse abrindo um jornal. Então, o sinal de jornal, ele é feito da seguinte forma. Jornal. Para encerrarmos, vamos a um meio de comunicação dos mais populares aqui em nosso país, que é a televisão. A televisão, a gente vai sinalizar da seguinte forma. Televisão. Vestuário, sinalizando. Para o seu aprendizado, vamos criar mais uma situação. Imagine você precisando passar uma informação de uma peça de roupa a uma determinada pessoa que não se comunica oralmente, que se comunica através de língua de sinais. Então, naturalmente, você precisará dos sinais das roupas, da vestimenta humana. Então, vamos lá? Primeiro, começarei com o sinal de roupa. Roupa ou blusa, camisa é realizado da mesma forma. O que vai dizer a intenção da sua comunicação é o contexto onde ela está sendo inserida. Então, o sinal fica sendo realizado da seguinte forma. Tudo bem? Vestido, uma roupa feminina, você vai representar da seguinte forma. Você vai pegar na blusa e fazer referência como se ele estivesse caindo pelo seu corpo. Camisa de botão. Camisa de botão você vai representar da seguinte forma. Você vai fazer movimento como se estivesse abotoando a camisa, fazendo alusão ao movimento real quando você a utiliza. Casaco. Casaco você vai vestir e pegar no seu braço. Esse é o sinal de casaco. Meia. Sandália. Como se estivesse usando uma sandália. E para finalizar, nós temos sapato. Como se estivesse colocando o seu pé em um calçado. Acessórios do vestuário, sinalizando. Continuando o vestuário, vamos a alguns acessórios do vestuário humano. São eles. Primeiro, brinco. Bolsa. Pulseira. Relógio. Anel. Boné. Vamos praticar meios de comunicação. Para praticarmos os meios de comunicação, separei 4 frases para você executar junto comigo. A primeira é a seguinte: você pode responder meu e-mail? Ela vai ficar sinalizada da seguinte forma. Segunda frase: você gosta de ler livros? Sinalizando. Terceira frase separada para você. Essa é muito útil. Qual o número do seu telefone? O qual eu posso representar de 2 formas.
Algumas pessoas representam o qual dessa forma. Algumas outras representam dessa forma. As duas formas são bastante conhecidas e corretas quando forem utilizadas. Qual? Para finalizarmos, eu vou perguntar a você o seguinte: você tem o WhatsApp no seu aparelho telefônico, né? Então, vestuário. Para praticar os sinais vistos em vestuário, eu separei 3 frases. A primeira delas: você sabe onde está a minha blusa verde? Estou questionando a você. Segunda frase: estou usando meias novas. Terceira frase: meu vestido é muito bonito. Caro aluno, mais uma competência finalizada. Quanto conhecimento aprendido, não é mesmo? Encontro você na próxima competência para ampliar ainda mais a sua comunicação. Tchau, um abraço.